E aí, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu vou falar aqui de como o inglês pode te ajudar a abrir as portas, abrir a sua percepção para outros idiomas. Porque o primeiro passo é perceber, ou seja, ver como o inglês funciona, ver como o português funciona e a partir daí você vai conseguir ir para outros idiomas. Alguns intelectuais, algumas pessoas falam que se você souber um idioma, você não sabe nenhum. E eu concordo com isso, porque a cada idioma que eu aprendia o francês, ele me ajudou muito no inglês, o alemão e assim por diante. E agora eu vou te mostrar algumas similaridades que tem entre esses idiomas. Então você pega, por exemplo, a palavra family em inglês, que é família, você pode reparar que é bem parecido. E se você passar para o francês, isso aí vira famille, ou seja, é bem parecido. Você pega a palavra, por exemplo, client em inglês, e em francês vira client. Bem parecido, só muda a pronúncia. Outra palavra também, problem em inglês, problem, você vai passar para o francês e somente vai virar problème. Problème. Você repara que é muito parecido. Assim como problema em português. Então você vê que é tudo relacionado. Aqui você tem cinema em inglês, em francês, cinéma. Você só muda a pronúncia. E a palavra é a mesma. E também em português, né? Cinema. Então, o que acontece? Você tem aí, praticamente, no inglês, eu entendo o inglês da seguinte maneira. Ele é 60% francês e 40% alemão. Eu falo francês para simplificar na nossa cabeça, porque, na verdade, são idiomas de origem latina. E é por isso que você vê palavras que têm muito a ver com essa que nós vimos. Agora, você também tem esses 40% aí que são alemão ou germânico. Por exemplo, você tem a palavra night, que é noite em inglês, e quando vai para o alemão vira Nacht. Então você vê que tem similaridade. Agora, e essas são palavras até que nós vemos, que nós já conhecemos, mas que a gente pode entender que vem aí de origem germânica. Então você tem what em inglês e quando você passar para o alemão, isso vira was. O W em alemão tem som de V em português, então é was. Uma palavra que você já deve ter visto aí em inglês, que é man, e homem, isso vem de Mann em alemão. Então você tem a palavra, por exemplo, olha quanto cartãozinho eu fiz, hein? Que é water, e isso vem também de origem germânica, que é Wasser. Tem também palavra super simples, olha como aqueles pequenos fragmentos, né? Tudo tem um porquê, que é es, vem do alemão também, que é ist. Né? Aliás, todas essas palavrinhas, essas palavras pequenas aí em inglês, normalmente elas têm origem germânica, né? Então você tem kid, e aí isso vem de Kinder em alemão, né? Eu não digo assim que vem, mas tem muita similaridade, é bem próximo, né? Então aí até você deve lembrar do Kinder Ovo. Lembra do Kinder Ovo? Então, tem um porquê. O alemão, é verdade, ele não tem tanta correlação assim com o nosso português, ou ele não é tão comum de se ver por aí, mas você tem algumas coisas. Por exemplo, talvez na sua cidade tenha o cinema Kinoplex. E Kino é cinema em alemão. Então, você vai falar Kino. Você tem aqui, por exemplo, eat, que é comer. Isso também parece com o alemão, que é essen. Essen. E esse EN aí em alemão, normalmente ele significa infinitivo do verbo. Você tem a palavra drink em inglês e em alemão, eu não fiz o cartão, mas você somente coloca um EN no final, esse D vira um T e vira trinken ou trinken, que é o alemão, né? E aliás, até esse som de trinken, isso também que quando aparece no inglês, isso também
é uma influência germânica. Bem, qual a conclusão disso tudo? A conclusão é que se você quer estudar um novo idioma, é muito importante ver a origem dele e ver o que você pode relacionar. E é precisamente por isso que eu tenho muitos alunos, você pode ver aí no vídeo, eu tenho alunos que eles aprendem o inglês e aí vão para o francês, porque durante as minhas aulas, uma das técnicas que eu tenho é de interligar tudo isso. Que eu entendo que a maneira mais inteligente de você estudar um idioma é você interligar, você começar com as familiaridades. Você vê o que é igual ou muito parecido no seu idioma ou no inglês, supondo que você já saiba, e aí você vai interligando tudo. Isso é muito mais inteligente, muito melhor, muito mais rápido do que você começar do zero. Então você tem muito dessa metodologia por aí, eles vão tratar e te ensinar cada palavra individualmente, né? Então, até se você é novo aqui no canal, eu recomendo, eu tenho 2 vídeos chamado Aprenda 12 mil palavras em inglês e eu tenho a versão também em francês. Então, é isso que eu falo. Eu vou ensinando algumas regras onde você vai deduzindo tudo, né? Então, o grande lance, a grande pegada, o grande entendimento, se você falar com qualquer poliglota, qualquer pessoa que fale vários idiomas, é você interligar e entender que você tem muitas similaridades e semelhanças e você saber trabalhar com os grupos em um entendimento de regras e grupos de palavras e não cada palavra individualmente. E essa percepção, essa ótica, você colocar esses óculos para você ver as similaridades, é precisamente como o inglês pode te ajudar a abrir portas para outros idiomas. Porque se a gente entender que 60%, que o inglês é mais ou menos 60% francês, 40% alemão, você já começa aí sabendo quase a metade, ou até mais do que a metade, em um desses 2 idiomas. E se você vir assim, se você enxergar assim, ajuda muito. Eu posso dizer por experiência própria. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.